2021. Muito boa noite. Deixa eu ver aqui, os nossos amigos estão chegando aqui à nossa live. A Charley Sotang, boa noite, de Florianópolis. A nossa amiga a Edna Assis, muito boa noite. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já está resolvido, já descobri o que era, está tudo resolvido. Não já está tudo tranquilo, tudo normalizado. Deixa eu aqui cumprimentar mais pessoas. Odete Zanella, de Campo Grande. Muito bem. Hoje nós estamos com um cenário novo aqui. Hoje nós vamos falar sobre a origem dos índios e a sua contribuição para a transição planetária. Aqui do meu lado está o povo de Mica, que já ascendeu para a quinta dimensão, já há 3 gerações passadas. E eles tiveram a ajuda dos aviários azuis, assim como os seres esfera. Nesse canto aqui, nós temos a denominada Mona Lisa, que foi encontrada pela missão Apolo 20 na Lua, em 1976. Tem uma história muito bonita a respeito dela. E hoje nós vamos fazer um dossiê com relação não só aos índios norte-americanos, mas também com os índios do Brasil e a sua relação com tudo que está acontecendo, com tudo que está ocorrendo no mundo. Então, acredito que vai ser bem interessante mesmo. Tem aqui a Leônia Anjos, boa noite. Muito boa noite a todos. Nosso amigo aqui, a Maria Conceição de Ribeirão Preto. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, amigos também portugueses, amigos da Europa, que estão aqui se ajuntando a esta live, juntamente com essa energia positiva. Aqui, nosso amigo, o Fernando Enio Star Carrion. Boa noite, família Viana. Muito boa noite. Aqui também está a Maria Virgínia. Muito boa noite a todos. Salvador, Bahia. Um abraço fraterno aí para todos os nossos amigos baianos que têm prestigiado as nossas lives. Eu fico muito feliz com a presença de vocês também aqui. Os amigos de Campinas, a Rosângela Alves, muito boa noite. A nossa amiga também aqui, a Paula Cristina Ferreira Loureiro, boa noite, Demis Viana e família, gratidão, de São Paulo, capital. Conhecida nossa também. Nós temos aqui a Célia Hernandes, boa noite, do interior de São Paulo. Hoje a gente vai fazer uma explanação, vamos fazer um novo estudo, porque as lives, elas são feitas em forma de módulos, então são progressivas, então uma é continuidade da outra, e se não der tempo de eu passar todos os assuntos, eu vou fazer a parte 2 dessa live. Se não der para encerrar essa live, nós vamos fazer a parte 2, então vai ter continuação amanhã, tá? Já para vocês não perderem, perderem o ritmo do assunto. Então a gente vai continuar amanhã. Temos aqui também a Rosinete Pereira, boa noite, família Viana, muito boa noite, seja muito bem-vinda à nossa live. Aqui temos Allan Kardec, os goianos estão ligados no canal, muito obrigado, um abraço aí, um beijo no coração de todos os nossos amigos de Goiás também, do estado de Goiás, de Goiânia. E deixa eu ver se eu acho aqui mais algumas pessoas para nós cumprimentarmos, darmos a nossa saudação, nossa cordial saudação. Conceição Bezerra, lá, Demis Viana e família, muito obrigado. Aí, a Cedalina, cheguei, os amigos já estão chegando, já estamos com mais de 1000 pessoas ao vivo. Eu não tenho certeza se a live do Luciano encerrou, mas, no entanto, nós vamos dar início, propriamente dito, à nossa live e o assunto proposto pela live, que é a respeito dos índios. Não só dos índios, mas também nós vamos falar sobre as naves orgânicas, a mensagem das naves orgânicas, a incrível experiência do David Adair. David Adair, para quem não sabe, é uma das maiores mentes do mundo, um dos maiores cientistas, projetista de aviões e de sistemas de propulsão da NASA. Ele está aposentado, esteve na ativa durante muitos anos, e ele é uma das maiores mentes do mundo. Ele vai falar também a respeito de energia livre,
de projetos. Eu já apresentei muita coisa a respeito do David Dair. David Dair tem uma energia incrível. Eu já vi várias entrevistas dele. É uma pessoa espetacular, simples, humilde. Ele nunca, ele nem gosta de falar a respeito do seu currículo, porque ele tem uma bagagem assim extraordinária. Então ele é uma pessoa bastante reservada, bastante simples, mas é uma mente brilhante. É uma das maiores mentes do mundo. Com certeza ele é do nível do Tesla, do nível do Einstein, sem nenhum tipo de exagero. O David Adair é deste nível. Desde os 13 anos de idade, ele é um pequenino, assim, ele já era fantástico. Ele, através de sonhos, ele teve o projeto do Ptolen, que foi um foguete super veloz, através de energia infinita, através do loop infinito, utilizando o princípio do ponto zero científico. Então é algo assim espetacular. O David Adair também ele conhece, ele está a par, ele domina vários tipos de energia limpa, infinita e barata. E hoje eu vou apresentar uma desses projetos. Então são vários projetos, não existe um único projeto. As pessoas falam das bobinas do Tesla, que foram desenvolvidas em 1905. 1905 nós já teríamos, há mais de 100 anos que nós temos, na verdade, energia limpa, e isto foi escondido da humanidade. Isso é uma tristeza, ele mesmo ficou muito aborrecido com isso. E existem muitos outros métodos, isso não é um só, não. Tem o do elemento 115, que se torna o elemento 116, através de uma carga de elétrons, nêutrons, no caso, de elétrons mesmo, desculpa, elétrons. Existe também, além do elemento 115, que forma o reator antimatéria, nós temos também, eu vou falar hoje sobre outro elemento também, que está na Lua, um elemento muito simples, está no pó da Lua, na superfície da Lua, um elemento, o hélio 3, conhecido como hélio 3, que é extraído, que existe em forma abundante na superfície lunar, através do pó lunar, que é capaz de abastecer todo o planeta. Esse é um relato do David Adair, então muitos assuntos, e eu vou começar falando sobre o nosso amigo, o Clifford Mahout, que é índio, norte-americano, da tribo Zuni. Ele fala tanto dos Hopi quanto dos Zuni, dos Apaches também, americanos. E ele é uma pessoa muito experiente, já é um ancião, e ele conhece muitos segredos a respeito dos indígenas. Mas antes disso, eu vou apresentar para vocês algumas notícias importantes a respeito do que está acontecendo no mundo, com respeito à ufologia e às novas tecnologias. Eu vou compartilhar a tela, espero que o áudio esteja bom. Acho que está tudo ok, né, Liette? Está tudo ok, acredito que esteja tudo ok. Então, deixa eu aqui compartilhar a tela. Vamos compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui sobre os gigantes. Vamos aqui, tem vários tópicos que eu tive que separar as pastas, porque era muita coisa para facilitar, até para achar, para apresentar para vocês. Então, eu tive que dar uma organizada aqui nos meus arquivos, que são muitas ilustrações. Aqui, eu vou começar aqui com essas notícias bem interessantes. Aqui, essa o Pentágono confirma vazamento de UFOs recentes como genuínos. Então, o Pentágono confirmando, existe uma tendência mundial já apontando para essa direção, que é a revelação dos OVNIs juntamente com as tecnologias. Apesar, também eu vou apresentar para vocês uma teoria do Michael Salas, uma teoria robusta, muito bem fundamentada a respeito do que a capa escura pode estar armando com respeito a essas afirmações, porque é muito estranho, eles estão afirmando tudo, confirmando tudo a respeito dos OVNIs. Aqui tem um outro interessante também, deixa eu pegar aqui. Oficial da Marinha, sem indicações, drones misteriosos são extraterrestres. Os drones misteriosos que foram encontrados pela Marinha, esses drones misteriosos, na verdade, tem origem extraterrestre, também confirmando a respeito disso.
É aqui no Washington Post, uma mídia renomada, bem conhecida mundialmente, né? Washington Post. Precisamos falar sobre os OVNIs novamente, né? Então, eles confirmando que os OVNIs existem, são reais, e que o Exército, a Marinha, estão confirmando essas notícias, confirmando que isso é um fato. Isso não é uma ilusão. Deixa eu ver aqui mais um interessante, né? Que isso aqui já apresentei para vocês. Então, existe já uma tendência mundial nessa direção. Outra coisa interessante, ó, o magnetismo de um mundo pode sugerir uma quebra do modelo padrão da física. Então, eles já estão mudando os paradigmas a respeito da física tradicional. Novos elementos, né, novos elementos da física, da tabela periódica também, química, já estão sendo apresentados, igual o elemento 115, que se torna sendo o elemento 116. Então, existe uma tendência, uma direção nesse sentido, mundialmente falando. É algo assim espetacular que chama a nossa atenção, né? Aqui outra notícia interessante, ó. Os seres humanos possuem plantas genéticas para produzir veneno. Isso aqui é um site americano, traduzido, então a tradução às vezes não está tão boa. O estudo sugere. Eu só vou falar um pouquinho a respeito desse estudo, que através das nossas glândulas salivares, né, glândulas salivares, né, Leite? Nós produzimos veneno, né? Então, se você está com raiva, se você está com vibração negativa, você produz veneno através da sua glândula salivar. Olha que coisa interessante, né? E esse estudo aqui mostra que isso é uma verdade. Achava-se que era apenas um mito, mas existe a língua venenosa de verdade. Não é um mito, existe a língua venenosa literal, língua venenosa. Então, casais, né, pessoas que têm intimidade, que ficam com raiva do um do outro, podem literalmente envenenar uns aos outros. Olha que coisa impressionante. Através da saliva, estudo bem interessante aqui, científico, que eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês, que eu achei assim fantástico, né? Maravilhoso. Tem um estudo aqui também, é um estudo bem legal, né, que fala a respeito de Maldek, né? Eu apresentei para vocês que era a super terra, que era Tiamat e Maldek, né? O doutor Tom van Flandern, né? Ele tem essa tese científica e ele fala que o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter são os detritos do que restou do antigo planeta Tiamat e Maldek. Marte era uma das luas de Tiamat. Tiamat era uma super terra, ela explodiu, formou esse cinturão de asteroides juntamente com Maldek, e Marte conseguiu sobreviver. Ele se afastou um pouco, por isso que ele fica tão próximo, Marte, né, fica tão próximo desse cinturão de asteroides, e também isso explica por que apenas uma das faces de Marte existem tantas crateras, e na outra face de Marte, praticamente não tem cratera alguma. Então, os detritos da explosão, né, dessa grande explosão, atingiram apenas uma parte, né, apenas uma face de Marte, e a outra ficou praticamente intacta. Então, é uma explicação fantástica, né, a respeito disso daqui, que eu vou apresentar para vocês. E tem mais uma coisa importante aqui, né? Deixa eu ver se eu acho. Eu já falei para vocês que os cientistas russos, né, eles já mostraram, né, que há provas de vida em Vênus. Né? Eu já falei isso em outras lives, e isso está ficando cada vez mais robusto, criando forma, esse tipo de tese, né? E aqui, recentemente, entusiasta de OVNIs encontrou uma cidade enorme em Vênus. Vocês, quem acompanha as lives, sabe que eu falei a respeito dos venusianos, dos pleiadianos de Vênus, que estiveram aqui em 1957, o Valiant Thor,
e a Ginias, né? Ginias, o nome dela, né? Valiante Thor, Ginian. Ginian. A Ginian e o Valiante Thor, né? Que estiveram em 1957. E eles falaram, né? Estiveram na presença do presidente Eisenhower. Nessa reunião, falei que existiram vários tratados. Eles fizeram um tratado paralelo com o presidente Eisenhower. Um tratado porque ele tinha firmado um acordo já antes com os escuros, com os extraterrestres negativos, e ele fez um acordo extraoficial com os pleiadianos de Vênus. E essa cidade, recentemente, foi achada. Ela está aqui, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, ela é assim. Esta é a foto. Você pode perceber que existe toda uma estrutura bem organizada. É claro que a foto de satélite não tem tanta qualidade, mas mesmo porque a atmosfera de Vênus é muito espessa, então dificulta bastante. Mas aqui tem uma representação de como que é essa base dos pleiadianos de Vênus. Então, isso está cada vez mais robusto, está criando forma, criando corpo, e isso vai sendo elucidado, né, diante dos nossos olhos. Isso é muito legal, muito interessante. Agora vou retornar à nossa nave, vamos regressar à nossa nave, né? Então já existem provas dos pleiadianos de Vênus, né? Valiante Thor, que se apresentou, então ele é diferente dos pleiadianos tradicionais, que são loiros dos olhos azuis. Então, ele tem um aspecto mais moreno, mais similar ao da Terra, do nosso planeta. E eles também, eles vivem como seres humanos, incógnitos. Então, eles são pleiadianos, eles vivem aqui na Terra, se passando por humanos. E ninguém percebe, tá? Porque eles são idênticos a qualquer tipo de ser humano. E eles relataram que eles tinham uma base, que eles são de Vênus, que eles tinham uma base, os pleiadianos de Vênus, e essa base foi identificada. Isto é maravilhoso, isso é muito significativo, né? Então, esses relatos eles vão se confirmando, né? Um vai confirmando o outro. Sobre os nossos amigos, os índios, eu vou falar aqui do Clifford Mahout-Marod, índios Uni, do Novo México. Eu falei dele na última live e hoje a gente vai dar mais detalhes a respeito também, né? Os índios, no caso, os Uni, fogo no céu para eles, no caso o trovão, pode ser sinal de mau agouro. O disco voador, quando aparece um disco voador, eles chamam de guardiões. Então, quando os indígenas, eles veem um OVNI, eles o denominam, eles o chamam de guardiões. Então, quando um índio vê um disco voador, algum fenômeno que se assemelha a uma nave, ele chama os guardiões estão chegando, os guardiões estão próximos. É assim que eles falam, né? E na cultura Zuni, existem muito pedróglifos. Esses pedróglifos, deixa eu mostrar aqui para vocês, até compartilhar. Hoje a gente vai usar muitas gravuras, muitas mesmo. Aqui, ó, os pedrógrafos aqui, ó, tá? Todos esses pedroglifos, né? Pedroglifos, né? É pedroglifos, né? Que fala, né? Pedroglifos. Eles representam extraterrestres. Então, são vários pedroglifos, porque essas civilizações, aqui, ó, elas tiveram contato com extraterrestres. Então, os índios, eles têm afinidade com os guardiões, que eles chamam os guardiões, ou os extraterrestres. Então, eles retratam eles em toda a sua cultura. Existem muitos, aqui eu vou colocar um mais perto aqui, ó, detalhadamente para vocês. Representando seres das estrelas, de outros mundos. Eles também têm afinidade com seres intraterrenos. O ser intraterreno, não só intraterrenos, mas também os inceptoides, que são os homens-formiga, que são natos da Terra. Os inceptoides, repetindo, eu já falei isso em outras lives, eles são comuns em todo o universo. E existem os inceptoides terráqueos, que seriam os homens-formiga, ou o povo formiga.
Esse povo formiga, ele é retratado pela cultura Zuni e Hopi, né? Eles são retratados, eles são em toda a cultura, eles falam deles, eles conviveram juntos, eles viviam em harmonia, ambas as culturas. Esse aqui, que está na foto, que vocês podem observar, que está na tela, está na foto, está na tela, a foto que está na tela é do Clifford Mahout Marot, tá? Esse senhor aqui. Esse senhor, ele esteve em contato com vários índios de outras tribos também, Apache, Zuni, e no qual ele teve informações privilegiadas dos ancestrais, dos índios mais antigos, sacerdotes, que tem aqueles segredos que mesmo os mais jovens, foi esquecido através das gerações. Então ele preserva esses segredos, esses mistérios das gerações Hopi e Zuni, né? Tanto da cultura Zuni quanto da cultura Hopi, da cultura Apache norte-americana. Né? Isso é bem legal de apresentar para vocês. Eu vou voltar aqui um pouquinho para a nave novamente. Voltando para a nave. Estamos aqui de volta. Então, a Kashina. Os ETs, no caso, os antigos ETs, quando visitavam o nosso povo, eles eram chamados de Kashinas. Então, o povo Hopi Zuni chamava os ETs de Kashinas. Kashinas seria o mesmo que extraterrestre, é assim que eles se dominavam, os Kashinas, que também eram conhecidos como povos professores. Kashina, na língua deles, indígena, significa professor. Então, os Kashinas eram os professores. Então, eles viam os extraterrestres como seus professores. Porque eles ensinaram, visitaram o nosso povo várias vezes, então ensinaram eles a tática, ensinaram eles a agricultura, o cultivo, também técnicas de teletransporte, que foram esquecidas, que foram perdidas ao longo do tempo, tecnologias vibracionais, de cura, ensinaram também eles a medicina através das plantas, da fitoterapia. Então, isso foi transmitido através dos Kashinas, que os visitaram durante muito tempo, a todas as tribos indígenas, não só da América do Norte, mas também aqui da América do Sul, do Alto do Xingu, também na Amazônia, também teve essas aparições, existem esses relatos, e eles têm uma ligação muito forte com os extraterrestres. Isso já faz parte da cultura deles, Então, os índios, com o tempo, ele fala que os próprios índios se tornaram os Kashinas. Eles se tornaram os Kashinas em espírito. Eles assumiram o espírito dessa sociedade, chamaram assim sociedade Kashina. Então, os índios, isso fala o Clifford Mahout Marot, eles assumiram o espírito dos Kashinas aqui nesse planeta. E ele fala também que ele teve acesso a mais de 60 aparições de OVNIs. Os índios, através de gravações, de fitas. O Clifford Marot, ele teve acesso a essas fitas. A maioria delas se perdeu, foi confiscada pelo governo. Então, existe já... É um elo muito grande das tribos indígenas, para que vocês... A maioria não sabe disso, isso é escondido do público. Então, os índios, eles têm um elo muito grande com as civilizações extraterrestres. Um elo muito grande, muito forte. Inclusive, faz parte, integra a cultura deles. Então, isso é muito extraordinário. Aos 50 anos, o avô dos Clifford, isso fala, o avô do Clifford, no caso, 50 anos atrás, na década de 50, teve uma seca muito grande lá no Novo México. Isso é uma história que ele relata. Teve uma seca muito grande e a barragem secou, então eles estavam tendo muitas dificuldades, então eles foram próximos a uma barragem. Isso os avós, o avô e a avó do Clifford. E eles viram um disco voador, um OVNI, E eles imediatamente eles não ficaram assustados, eles foram lá saudar eles e cumprimentar aqueles seres, gente. Olha que coisa interessante. Eles foram cumprimentar
os seres extraterrestres, né, porque eles têm uma afinidade com os seres extraterrestres, eles não fugiram, eles não tiveram medo, nada disso. Pelo contrário, eles foram lá dar uma saudação Zuni para os extraterrestres. E eles eram benignos, isso que é mais interessante, né? E eles começaram a conversar. Ele falou que eles estavam tristes por causa da seca, se eles não poderiam ajudar. Interessante que depois que ele teve esse contato, choveu e a seca acabou. Olha que coisa impressionante. A seca simplesmente foi interrompida. Então foi algo assim fantástico. Eles falam que os Caxinas voltaram para ajudar. Voltaram para ajudar, porque eles estavam esperando os Caxinas retornarem, porque eles assumiram o espírito dos Caxinas, aquele espírito de fraternidade. Ele fala que os índios, por causa da assimilação e também as novas gerações, eles perderam muito desses ensinamentos antigos. Então, esses ensinamentos antigos, esses princípios, eles acabaram se perdendo, principalmente nas novas gerações, e ele tenta resgatar isso. Então, o despertar da consciência, a transição planetária também está ocorrendo no mundo indígena. Então, eles estão voltando às origens. Isso que é fantástico. Estão reaprendendo. Porque os índios, queiram ou não, eles estão acima na questão cultural do povo branco, né? Vamos falar assim, né? Pelo seguinte, eles vivem em comunidades, eles não têm disputa, eles não ficam disputando quem é melhor e quem é pior que ninguém. Eles vivem em harmonia com a natureza, eles estão próximos de Gaia, também, eu já mencionei isso para vocês, mais próximos da natureza, das energias da natureza, e eles estão percebendo mesmo que o Sol já mudou há tempos, o Sol já estava mudando. Nós estávamos falando do flash solar, acho que foi um dos primeiros que mencionou a respeito do flash solar, foi o Corey Gould, mas o Clifford, ele fala que já na década de 70 ele já estava percebendo que o Sol estava mudando, que a natureza está se modificando, que nós estamos próximos de uma grande transformação. E a maior profecia do Zuni é com respeito a Gaia, porque vai ter um casamento do ser humano, o ser humano vai vir em harmonia com a deusa. A deusa referida aqui é Gaia, que é a 7ª dimensão, ou seja, Gaia está sendo regenerada, está sendo restaurada. Então, o planeta está sendo regenerado, está sendo restaurado e está capacitando, o planeta está capacitando para a criação do novo ser humano. E haverá uma integração entre todos os povos, porque todos somos iguais, todos somos importantes. Essa é a mensagem dos aviários azuis também para nós, né? Então, todos nós somos importantes, todos nós temos uma parte a desempenhar na evolução do planeta. E aqui, eu vou falar mais uma coisa interessante, sobre as linhas de lei. Então, os índios, eles conhecem as linhas de lei. Isso já está na cultura deles há muito tempo. Eles conhecem os portais dimensionais, eles sabem dos pontos energéticos do planeta, da grande grade global, definitivamente a relatório de fenômenos, existe um relatório de fenômenos, por exemplo, do Triângulo das Bermudas, coisas aparecendo, coisas sumindo. Tem pessoas que não sabem, nesses portais também aparecem objetos estranhos, não é que só some. Tem pessoas que pensam assim, no Triângulo das Bermudas só some aviões, embarcações, também aparecem coisas estranhas, porque é um portal, então muita coisa vem de lá, e muita coisa vai para lá. Então, porque é como se fosse uma porta. Então, é uma porta que se abre, coisas entram e coisas saem também. É que as coisas que vêm dos outros mundos para cá, elas são escondidas, elas são rapidamente capturadas pela NASA, são interceptadas pela NASA, pelos militares, e dificilmente chega a público, mas existem certos metais, certos dispositivos que eles atribuem a civilizações desconhecidas, mas que, na verdade, vieram de portais. Então, existem certos artefatos arqueológicos que ninguém sabe a origem, não sabe por que ele está ali, mas ele é oriundo dessas linhas de lei, porque é uma porta, então muita coisa entra e muita coisa sai também. Então, muita coisa vem de lá. Assim.
Então, muitas dessas coisas ocorrem, né? Então, nós temos que ficar observando isso atentamente. Com respeito a essas linhas de lei, né? Já falei de coisas que aparecem, coisas que somem, né? Então, na Terra Zuni, como existem essas linhas de lei, existem muita atividade militar, né? O Clifford Mahout Maruti, vou colocar Clifford melhor, né? Vou chamar ele só de Clifford, fica mais fácil. Vou falar o nome dele inteiro, né? Toda vez vai ficar meio complicado. Só vou lá chamar ele de Clifford. Então, o nosso amigo Clifford, ele fala que existe muita ação militar na Terra Zuni, porque eles conhecem, eles sabem que os Zuni, as tribos, elas foram, todas as tribos, Apache, todas as tribos de índio, aqui também na América do Sul, elas ficam próximas da linha de lei, porque os indígenas, eles sabem disso. Então, eles constroem as tribos, as estradas, as trilhas de caça dos índios, de pesca, das atividades dos índios, são criadas e elas acompanham as linhas de lei. Eles estão de acordo com essas linhas de lei, esses campos energéticos do planeta. E são chamados também de pontos sagrados. Então, eles constroem monumentos, existem montes sagrados, lugares sagrados dos índios, que são correspondem às linhas de lei. Todas elas correspondem, batem perfeitamente com as linhas de lei. Então, tem os índios chamam de a chuleta mesa, são locais restritos, secretos dos índios. E muitos índios, ele conta, o Clifford, ele fala que muitos índios são comprados. Então, a capa escura compra índios através de cassinos, muitos cassinos são construídos nesses locais sagrados, de propósito, porque eles querem ter acesso a essas linhas de lei. Lembre-se que os portais, eles são cobiçados pela capa escura. Eles cobiçam não só esses artefatos, mas esses portais. Então, eles acabam construindo cassinos. Eles chegam com uma quantia exorbitante de dinheiro e os índios são comprados, eles compram terras, eles dão um jeitinho de assumirem as propriedades indígenas. E para você que está me perguntando, está vindo aqui agora, fala o que são as linhas de lei, na última live, né, Lete? A gente fez um especial e a gente explicou direitinho a respeito da linha de lei, né, sobre as linhas de lei. Talvez eu faça aqui, deixa eu ver se eu compartilho aqui, só para vocês, quem não está acompanhando vai ficar um pouco perdido, até para ajudar vocês, né, as linhas de lei, isso aqui, ó. As linhas de lei são pontos energéticos, existem 10 aqui, que são os principais linhas de lei. Nós temos uma linha de lei aqui no Brasil, aqui, ó, ponto 49, tá aqui com o mouse, vocês podem acompanhar, tá? Ponto 49, aqui, ó, vou até aproximar um pouquinho. Bem no Brasil, que vai dar ali em Santos, no litoral de Santos, vai dar litoral de Santos, o Atlântico, parte do Atlântico, já em alto mar, e o Rio de Janeiro, o nosso Cristo Redentor. No Cristo Redentor. Então, esta é uma linha de lei que está super ativa, tá? Ultimamente. Ela está por causa da anomalia do Atlântico. Isso já foi. Tem reportagens, eu até vou mostrar para vocês, que mostra que existe anomalia eletromagnética no Atlântico. Os navios passam por ali e todos os aparelhos do navio ficam doidos. Não conseguem apontar nem que é norte, sul, leste, oeste. Eles ficam perdidos, eles ficam desorientados, próximos a essa região, os navios. Então, eles estão evitando isso, está trazendo vários problemas. Está causando vários problemas. Então, hoje, uma das linhas de lei mais ativas no mundo está aqui, no Brasil. E entre essas linhas de lei principais, existem linhas de lei intermediárias. Então, existem essas linhas de lei intermediárias, e entre essas linhas de lei intermediárias, existem outras linhas de lei. Vocês estão entendendo? Então, o globo ele fica totalmente cortado por essas linhas de todas as partes. Todos esses pontos ligam a portais. Só para vocês entenderem como funciona essa tecnologia, é como se, por exemplo, se eu dominasse a tecnologia de portal, eu estaria aqui no ponto 47, aqui no meio do Oceano Pacífico, e eu iria direto, ponto 35, 36, 37, até aqui, até a África. Até a África num instante. Num estalar de dedos.
tá? Isso é o teletransporte e os portais. Esses portais também estão ligados com a grade cósmica, tá? Estão ligados à grade cósmica. Eu preciso fazer recapitular este ponto, porque senão muitas pessoas não vão entender, né? Não vão compreender, principalmente se estão chegando na live de hoje e não assistiram a live passada. Então eu tive que recapitular um pouquinho. E se você já assistiu, aí reforça reforça um pouco mais, né? Até para tirar alguma dúvida. Então facilita um pouquinho também para você. Né? Facilita um pouquinho para você. Agora eu vou tomar um pouquinho de água. Pedindo uma licencinha para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos dar continuidade, então. Então, os indígenas, eles foram, o homem branco, no caso a capa escura, comprou esses cassinos para ter acesso às linhas de lei, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos existe a Agência de Assuntos Indígenas, que é mais ou menos o que é a FUNAI aqui no Brasil, representa o que é a FUNAI no Brasil. Então, eles acabam negociando os cassinos através da Agência de Assuntos Indígenas, lá dos Estados Unidos. Eles negociam os cassinos. Por exemplo, a Chuleta Mesa é um local de bases alienígenas, lá no Grand Canyon. Fica localizada no Grand Canyon. Né? Por exemplo, o nosso amigo, o Clifford, ele fala que os índios têm uma afinidade, que é um velho conhecido deles, o Pé Grande. Então, eles já conhecem há muito tempo o Pé Grande. Para quem não sabe, o Pé Grande ele tem origem de Vênus também, dos pleiadianos. Ele é um ser primata, um alienígena primata, com característica primata, tanto o Sasquatch quanto o Pé Grande, e eles estão aqui para prestar relatórios da natureza, como que o ser humano está tratando a natureza, sobre a nossa fauna, sobre a nossa flora, então eles prestam esses relatórios. Por isso que o Pé Grande é muito difícil de você tirar uma foto ou filmar ele, porque simplesmente eles dominam a tecnologia do teletransporte, das linhas de lei. Então, eles vão para trás de uma árvore, de repente, eles simplesmente desaparecem, entendeu? E os povos indígenas, eles têm uma afinidade, são amigos próximos desses seres primatas, que são chamados, né, aqui de Pé Grande, Sasquatch, né, porque o ser primata também é um tipo de alienígena muito comum no universo. Né? O tipo humano é muito comum, o tipo insectoide também é bastante comum, o tipo primata existe até na civilização arcturiana, né? Em Arcturius, no caso, né? Existe também os seres primatas, né? Os seres primatas são bem comuns mesmo. E ele fala também dos Skywalker, né? Que são metamorfos. Skywalker, os seres Skywalker, são os metamorfos, se transformam em qualquer animal. Aí que vem a lenda do lobisomem, né, de seres humanos que assumem forma de animais por todo o mundo, são chamados Skywalker. Né? Eles têm origem em Nairobi, no Quênia. Os indígenas já conhecem eles, basicamente todos os indígenas. Existem lendas de pessoas que se tornam animais, que assumem forma de lobo, de ovelha, de urso, de coelho, né? Esses são os Skywalker. Quem são os Skywalker? Os Skywalker são os filhos de Gaia. Então, a própria energia de Gaia cria esses seres, que são seres que estão conectados à natureza. Por causa do desequilíbrio do planeta, e por causa da energia negativa das pessoas, existe a possibilidade, né, desses seres eles não ficarem fora de controle. E quando eles ficam fora de controle por causa da energia negativa, eles podem eventualmente atacar as pessoas. Mas esse não é o propósito. Os seres Skywalker, eles foram criados com a energia do planeta. Eles interagem com a energia do planeta e do flash solar. Isso já foi relatado pelos índios, já conhecem eles há muito tempo, eles são chamados Skywalker, tá? E também ele fala dos seres com aparência de dinossauros. São bípedes com caudas e pulam, não são os reptilianos. São seres intraterrenos,
O próprio Corey Gold e o Emily Smith falam desses seres que evoluíram do Reptilor no interior da Terra, então eles têm uma nova linha evolutiva, e no Grand Canyon, principalmente nos Estados Unidos, eles são vistos, já foram vistos até por exploradores, esses tipos de seres, tá? Tenho também os híbridos, né? Existem vários tipos de híbridos que falharam, são falhas de pessoas, no caso da área 51, né? Que fica tudo ali, tudo muito próximo, que aterrorizam várias pessoas, que vêm da base dos Los Alamos, né? Base dos Los Alamos. Os indígenas, eles são contratados para trabalhar na área 51, porque eles têm facilidade de se comunicar com seres extraterrestres. Então, muitos indígenas são contratados para trabalhar na área 51, nas bases secretas, em bases subterrâneas. Então, eles são contactados para trabalhar nessas bases também. E agora, eles também falam, os índios, os Zuni, eles têm vários contos a respeito dos gigantes ruivos. Gigantes ruivos, é isso mesmo que você está ouvindo. Que são canibais, que aterrorizavam os indígenas no passado, né? Para impor poder. Então, eles, através de rituais, eles tiveram que contra-atacar esses gigantes ruivos, e eles foram levados, foram conduzidos, eles foram acuados para o interior de cavernas, e do interior de cavernas, isso eu estou falando dos índios, é um conto comum, é um relato comum na cultura Zuni, Hopi, Apache, lá dos Estados Unidos. E eles hoje vivem no interior da Terra. Isto não é lenda, isso não é boato, existem evidências de militares que isso existe de verdade, tudo que eu estou apresentando para vocês, e eu vou mostrar essas evidências. Isso é um fato, tá ok? Então, esses gigantes, eles ocupavam todo o litoral leste dos Estados Unidos até a América Central. Todo o litoral leste dos Estados Unidos, até a América Central. Eles ocupavam todo esse território. Isto de acordo com a cultura Zuni. Agora eu vou falar para vocês sobre algo incrível que aconteceu em 2002. 2002 no Irã. Tá? No Irã. Vou mostrar aqui reportagens, fotos, depoimentos de um grupo de militares que entrou em confronto com esses gigantes ruivos. Exatamente como descrito pela cultura Zuni, né? Zuni e dos Apache, dos índios norte-americanos. Então é algo assim impressionante mesmo. Deixa eu até compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente para vocês entenderem, ficarem antenados no assunto, né? Deixa eu aqui colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Aqui tem uma reportagem aqui bem legal. Aqui, ó. Soldado americano alega ter matado gigante no Afeganistão. Foi no Afeganistão, tá? Desculpa, não foi no Irã. O Irã foi outra coisa. No Irã eles encontraram um local onde havia gigantes também. Foi encontrado alguns gigantes em câmaras de animação suspensa, tá? No Irã. Foram tiradas fotografias. Então, por isso que eu confundi Irã com Afeganistão. Então, esse relato aconteceu no Afeganistão. Deixa eu aqui mostrar para vocês. Gigantes adormecidos estão prestes a acordar, alega delator. Então, foi mais ou menos o seguinte. Os soldados estavam numa investida militar lá no Afeganistão e eles encontraram, deixa eu voltar aqui para a nave, eu vou contar bem essa história aqui que é bem interessante, né? Em 2002 apareceu na área remota do Afeganistão, designado uma patrulha de resgate. Então, numa região remota do Afeganistão, isso no ano de 2012, uma tropa foi dada como desaparecida. Então, uma tropa simplesmente desapareceu numa região remota do Afeganistão e a base ficou muito preocupada. O que será que aconteceu com o pelotão? A tropa inteira desapareceu sem dar vestígio, sem sinal de vida alguma, sem nenhum tipo de mensagem, nada. Simplesmente desapareceu do nada. Sumiu, desapareceu, escafedeu-se. E eles ficaram muito preocupados. O que eles fizeram?
eles arrumaram uma tropa de resgate, né, para voltar no local, né, no qual eles se encontravam, numa região remota do Afeganistão, para tentar resgatá-los e entender, prestar um relatório para entender o que aconteceu. Se eles foram mortos pelo inimigo, para resgatar os corpos, qualquer coisa. Então, foi organizado uma nova tropa, um novo pelotão de resgate. E eles foram no mesmo percurso da tropa que desapareceu. Então, eles estavam procurando, não acharam vestígio algum, já estavam desistindo, eram vários dias de missão, e essa missão parecia que ia falhar, né? Que não ia ter resultado algum. Estavam já desanimados, já pensando, isso aí vai ficar como um mistério, né? Vai ficar como um mistério. Aí eles chegaram próximos de uma caverna numa região remota do Afeganistão, essa tropa de resgate, esse pelotão que foi resgatar o pelotão que desapareceu, sem dar vestígios, e eles encontraram uma pilha de pedras na frente da caverna, cheia de ossos, repleta de ossos, com alguns equipamentos dos soldados, misturados nas pedras e nos ossos. Entendeu? O nome desse relator, desse militar, é Daniel, tá? Dan. Só esse nome, porque ele não quis colocar o nome dele, né? Ele preservou a identidade dele. Mas não é só ele, não. Também o piloto do avião. Existem pessoas da base do Afeganistão que confirmam toda essa história. Então, o que ocorreu? Eles ficaram apavorados. Falou, olha, tem alguma coisa terrível, porque esses ossos aqui são ossos humanos. Aqui tem equipamento dos soldados, da equipe que desapareceu, da tropa que desapareceu, e eles ficaram apavorados naquele momento. Aí eles começaram a ouvir um rugido muito forte, vindo do interior da caverna. E eles ficaram mais intrigados ainda. Eles ficaram assim com os nervos à flor da pele mesmo. E ouviram passos. E diz que o negócio se aproximava, a coisa que eles não sabiam identificar, diz que tremia o chão. E a boca da caverna era alta, tinha mais ou menos uns mais de 3 metros de altura, e daí eles viram uma mão, uma coisa se curvando, e dali saiu um gigante ruivo enorme. E ele tinha uma lança, várias lanças, na verdade não tinha uma só, tinha várias lanças também, lanças, arco e flecha, e uma lança, arco e flecha e lança, na mão. E eles começaram a atirar. Eles atiravam e a criatura continuava avançando. E era arma pesada, tá? Metralhadora, fuzil, arma de guerra não é uma arma, né? Não é uma simples pistola, né? Não é um calibre de alto calibre, que é armamento pesado. E eles começaram a disparar de forma frenética naquele ser. E ele continuava avançando, ele não parava, igual aqueles filmes, né, do Incrível Hulk, né, Liette? Igual do X-Men, não sei explicar a coisa, do Quarteto Fantástico, eles atiravam e ele não parava. Aí alguém falou para eles, olha, é o seguinte, vamos atirar no rosto, mirem no rosto dele. Eles começaram a mirar no rosto dele, a criatura ficou mais furiosa ainda, e ele acabou assassinando, apunhalando com a lança vários soldados, atravessou vários soldados com a lança. Depois de muito insistir, então eles carregaram vários, como fala, Liette? Quando você descarrega, vários cartuchos, né? Vários cartuchos da metralhadora, e aí depois de muito insistir, eles conseguiram abater a criatura. Eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês se situarem, tá? Segundo aqui, ó, esse era o gigante ruivo, atravessando os soldados do Afeganistão, isso ocorreu no ano de 2002, né? O gigante ruivo, ele tinha aproximadamente 4,5 metros de altura, tá? 4,5 metros de altura, aqui os soldados atirando, né? Depois que ele foi abatido,
Está aqui a foto dele, os soldados, né? Depois que ele foi abatido, esse gigante ruivo, ele foi levado, chamaram um helicóptero. O helicóptero não conseguiu carregá-lo, porque ele era muito pesado, ele pesava cerca de 500 quilos, o gigante, meia tonelada, 500 quilos, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, 500 quilos pesava essa criatura, meia tonelada. Aí eles tiveram que chamar um helicóptero maior, porque acho que é aqueles helicópteros que leva tropas, né? É um helicóptero grande, acho que ele tem 2 hélices, não sei se vocês já viram esse tipo de helicóptero. Aí eles conseguiram levar ele embora. O piloto também fala, né, a respeito disso, que foi muito difícil transportar essa criatura. Quando chegou na base, todo mundo tinha um boato sobre isso, eles falavam, não fala nada. Todo mundo ficou sabendo sobre o gigante ruivo, sobre esse ataque em 2002. Então, é algo assim impressionante. Isso chama muita atenção mesmo. Esse ser também, ó, ele tinha 2 fileiras de dentes, né, igual relatado aqui. Só para vocês terem uma ideia, na cultura Hopi, nos Estados Unidos foi encontrado vários esqueletos perto das terras indígenas, ossadas de gigantes. E ninguém sabe a origem, por todo o mundo. Estão aparecendo, existem vários relatos também noticiando a respeito desses gigantes. E esses gigantes são os gigantes ruivos, que eles são canibais, tá? Eles são canibais, porque daqui a pouco eu vou falar sobre a origem deles, da onde que surgiram esses gigantes ruivos. No Irã, porém, aqui, ó, num lugar secreto onde foi descoberto o templo com o mago adormecido Rodamir. Rodamir também, aqui, existem esses gigantes que estão em câmaras suspensas, o Corey Goode fala deles, e isto está se confirmando, então isso não é um boato, isso já foi no Irã, encontraram num templo perdido, dentro do interior de um templo, de uma caverna, que dá acesso a um templo perdido, no interior da caverna, que dá acesso a um templo perdido no Irã, gigantes ruivos adormecidos em câmaras de animação suspensa, e isso já foi relatado, né, pelos militares norte-americanos, já estão a par disso, já estão sabendo que eles existem, e eles estão acordando no mundo intraterreno, porque eles vivem no mundo intraterreno, né, e eles estão sendo domesticados. Aqui tem uma foto daqui, ó, do gigante ruivo também para vocês terem uma noção do que é isso aqui. Eu vou pedir para você ligar o ventilador, Lete, está um pouco quente, tomar um pouquinho de água. Essas câmaras de animação suspensa. Deixa eu voltar para a nave aqui. Ó, esse aqui é o gigante ruivo. Tá? Isso aqui é uma foto que retrata como eles são. Tá? Essa foto aqui. A retratar direitinho. Né? Então, isso aqui é fantástico. Deixa eu retornar aqui. Retornando a nossa nave. Retornando a nossa nave, né? Então, eu tenho o testemunho do piloto, pesava 500 quilos, ele tinha pele clara, ruivo, tinha 6 dedos, né? 6 dedos tanto nas mãos quanto nos pés. Os Ini, os gigantes ruivos de Utah, no Colorado, e tem tumbas em Nevada também, desses gigantes ruivos. Você vai encontrar em Utah, Colorado, tumbas. Então, esses gigantes eles sumiram por questões climáticas e também por causa da ajuda da Confederação. Né? Por exemplo, você acha que isso é tudo um absurdo? No descobrimento da América, os espanhóis, quando descobriram a América, eles relataram a existência desses gigantes. No relatório que eles passaram para a Espanha, eles falavam da existência desses gigantes. Aqui é mais um testemunho histórico que isso não é uma fantasia. Né? E na base de Los Alamos, os Uni, tem os locais, né, de portais, que é como se fosse um terminal para qualquer ponto da Via Láctea. Né, para qualquer ponto da Via Láctea. Túneis que obedecem e seguem a trajetória da linha de lei, como se fosse um terminal, um super terminal para qualquer ponto da Via Láctea. Né?
E por isso que ele fala do interesse do governo de ter acesso às terras indígenas. Vocês estão entendendo agora? Por isso que os governos do mundo, eles querem, porque querem ter posse das terras indígenas. Porque lá existem esses pontos das linhas de lei, sem falar dos artefatos tecnológicos, e a terra sagrada deles é sagrada mesmo, né? Sagrada no sentido científico-tecnológico, né? Então, os gigantes, eles foram criados para reduzir a população e impor um governo escuro no passado. Então, no passado bem remoto, esses gigantes ruivos foram criados. Lembra da história bíblica que fala que os filhos de Deus vieram à terra e eles acharam as filhas dos homens formosas, depois deu origem aos gigantes? É mais ou menos isso que aconteceu, meus amigos. Então, os homocapses, mas não eram os filhos de Deus, eles eram do espaço mesmo. Os homocapses vieram para cá, porque Tiamat, Maldek foram destruídas. Marte, que era uma das... Existiam duas luas na Superterra. Duas luas. Maldek e Marte. Maldek e Marte. Tiamat explodiu, formou o cinturão de esteroides, explodiu porque eles queriam criar uma arma de destruição de mundos, eles queriam literalmente construir uma estrela da morte, só que nesse projeto, asteroides, tá? Os asteroides. Então eles queriam criar uma arma de destruição de mundos, super poderosa, só que o tiro saiu pela culatra, literalmente. Então eles acabaram destruindo seu próprio mundo. Eles queriam destruir outros planetas, mas na tentativa de destruir outros planetas, criaram uma estrela da morte, eles acabaram destruindo seu próprio mundo, juntamente com Maldek. Marte sobreviveu, tá? Marte sobreviveu, os marcianos. Dos Maldek vieram os homocapses, aqueles homens que eu falei para vocês, que controlam o Vaticano, que controlam a nobreza negra, que controlam a máfia casariana, os Jacob Rothschild, né, que também são descendentes dos homocapses. Então, eles estão aqui há muito tempo. Vocês estão entendendo, meus amigos? E no passado, eles criaram essa raça de gigantes. Eles manipularam a genética humana, criaram os gigantes ruivos para controlar a população e, assim, impor um governo mundial. Vocês entenderam? O que ocorre é o seguinte: com o tempo, os homocapses se sentiram acuados, os nativos da Terra, naquele momento, né, que formaram depois a Atlântida, porque os descendentes da Atlântida, da Lemúria, da Terra de Mu, são os índios. Os índios são os descendentes da Atlântida e da Terra de Mu, e da Lemúria também, aquele supercontinente que ficava no Oceano Pacífico, da Atlântida, da superfície. Alguns formaram cidades subterrâneas, que são mundos intraterrenos, que é Poseide e Telos, duas grandes cidades subterrâneas, e alguns permaneceram na superfície. Esses que permaneceram na superfície são os índios. Vocês entenderam, meus queridos? Esses são os índios. Esses que permaneceram na superfície. E eles acuaram os gigantes, né, através de flechas, e eles foram levados para o interior de cavernas. E através de fumaça, os Uni falam que eles faziam fogueiras para sufocar esses gigantes, e cada vez mais eles ficavam... eles começaram a procurar refúgio no interior da Terra, até que eles encontraram a tecnologia da raça ancestral construtora. A raça ancestral construtora é uma raça muito antiga que deixou tecnologia em todo o sistema solar, em toda a galáxia. Eles tinham um pensamento seguinte, a raça ancestral construtora: se por um acaso surgir vida aqui ou civilização, nós vamos dar suporte para eles. E eles encontraram, no caso, os gigantes ruivos, câmaras de animação suspensa. Como eles não podiam se alimentar, porque eles precisavam de muitas calorias para sobreviver, eles entraram nessas câmaras de animação suspensa, no qual o Corey Goode, o Gonzalez, o Ricardo Gonzalez também testemunharam. Eles entraram nessas câmaras e hoje eles estão dormindo, estão em câmaras de animação suspensa. Alguns já estão saindo dessas câmaras. A maioria deles já estão saindo dessas câmaras, mais ou menos começou em 2010. Por isso, em 2010, eles começaram a sair dessas câmaras de hipersono. Eles apareceram no Afeganistão.
no Afeganistão. Vocês entenderam, meus amigos? Eles já estão aparecendo. Alguns que conseguiram subir à superfície. No mundo intraterreno, quem está cuidando deles é o povo de Anshar. O povo de Anshar das 7 raças intraterrenos, né, da sacerdotisa, né, Ka-Are. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão combatendo, eles não estão em guerra com esses seres. Pelo contrário, eles estão tentando reeducá-los. Reeducar os gigantes ruivos, porque eles têm muita raiva dos seus criadores. Quem são seus criadores? Os homocapses. Eles não entendem porque eles criaram eles, abandonaram eles. Eles pensam que os seus criadores são deuses. Olha só que coisa absurda. Então, eles estão sendo reeducados. E isso é muito legal, porque, assim, se os aviários azuis, os seres de esfera, se esses seres evoluídos de 4ª densidade pensam reeducar, restabelecer, regenerar seres que são totalmente hostis, para você ter uma ideia, seres que se alimentam da carne humana, eles acreditam que eles podem se regenerar, estão tentando reeducá-los, quanto mais o ser humano. Então, eles têm uma visão que todo ser humano pode ser restabelecido. Todos nós podemos voltar. Todos nós podemos fazer o caminho de volta, o retorno. Né? Então, estão preparando eles também espiritualmente para que eles possam acordar. Então, se a Confederação acredita que seres como esses podem se restabelecer, podem fazer o caminho de volta, né? O retorno para a luz, quanto mais ainda o ser humano. Então, eles acreditam em todas as pessoas, não vão deixar ninguém para trás. O objetivo é alcançar a todos, e isso é o amor crístico. Então, isso é algo que vai além da nossa compreensão. É algo assim maravilhoso, é algo assim espetacular, né? Que nos emociona bastante. Então, isso é um exemplo para todos nós, né? Exatamente isso, Gilgamesh. Exatamente isso. Em Gilgamesh. Verdade, onde foi encontrado aquele gigante adormecido. Né? Então, isso é, assim, esplêndido. Eu vou aqui continuar com vocês. Voltar aqui. O Vaticano, querendo se apoderar das terras indígenas, né? Devido aos portais, lá no Monte Graham, ao lado da reserva Apache, de São Carlos, lá nos Estados Unidos. É um curandeiro Apache que falou isso para o nosso amigo Clinford, né? Clinford contou essa história para ele, um curandeiro Apache, que ele estava protestando porque eles construíram no Monte Graham o telescópio enorme lá. E esse telescópio é o telescópio Lúcifer, né? Conhecido como telescópio Lúcifer. E ele foi construído exatamente no Monte Graham, ao lado da reserva Apache. Né? O portal foi aberto e vários cientistas, né, estão nesse local aí no Monte Graham. O Vaticano que financiou esse projeto. Tá? Foi o Vaticano. E esse telescópio, até vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Esse é o telescópio que foi construído no Monte Graham, na reserva Apache, que é conhecido também como telescópio de Lúcifer. Na verdade, não é telescópio com coisíssima nenhuma. O que eles querem é que nesse local existe uma linha de lei, existe um portal dimensional muito poderoso que dá acesso a várias partes do universo, e eles querem, e por isso que eles se apoderaram dessa reserva. Tá? Essa é a denúncia do nosso amigo, aqui, o Clinford. Está aqui na tela para vocês. Né? Isso é uma denúncia bem interessante. Então, vocês podem ver aqui, ó, no Grand Canyon também existem pirâmides, porque existem entradas para outro mundo no Grand Canyon, tá? Com pirâmides. Isso aqui é bem interessante. Ó, então, existe um portal aberto lá. Os sacerdotes sabem o período em que o portal abre e se fecha. Né? Eles têm chaves de cristais da passagem para não só o mundo intraterreno, mas também para outros planetas, tá? E esses portais dessas rochas, no caso aqui o Clifford, ele afirma que simplesmente ela se abre e se fecha através de uma manifestação física. Então abre um portal no meio das rochas, né?
E aqui fala também da profecia, que eu achei bem legal, a profecia de cura dos unindo todos os mundos, barcos, portais, edifícios, né? Então, isso é esplêndido. Então, não só esses portais, esses locais, podem ser portais para outros locais do universo e do mundo intraterreno, mas também podem propiciar a cura. A cura. Então, isso é fantástico, né? Por exemplo, o Frashoqueret, Zoroastro, né? Frashoqueret, eles falam que o mundo vai ser purificado com fogo. Isso já vem das civilizações antigas. Os gregos falam que o sol, através do sol, vai surgir a nova era. Então, o mundo está sendo transformado através do sol. Por isso que o sol está com essa tonalidade branca. E já não é mais amarelo, agora está branco. Por isso que os caramujos estão desaparecendo. Então, todos esses animais peçonhentos, não é que eles estão desaparecendo, não é que eles vão sumir. Eles estão sendo controlados. A energia do Sol está controlando, né, a multiplicação desses seres, dessas criaturinhas que acabam trazendo pestes, né, Liette? Igual caramujos, baratas também devem reduzir o número das baratas, né? Esses animais, assim, que acabam, esses pequenos serzinhos que acabam trazendo tantos problemas para nós, doenças, disseminando doenças e outras coisas mais. Então, isso aqui é bem interessante também de citar. Deixa eu pegar um pouquinho mais de água, que a minha garganta está falhando. Então, essa aqui tem as câmeras, aqui, ó, as câmeras suspensas. Aqui é um símbolo de como que funcionam essas câmeras, né, de conservação, né, que é bem interessante. Para fazer um paralelo sobre os índios, qual a origem dos índios, para a gente encerrar essa live, e realmente eu vou ter que continuar ela amanhã, que é muita coisa que eu só fiz uma introdução até agora, uma pequena introdução da live. Já estamos com 1h10, hein, gente? Já estamos com 1h10 de live e eu só consegui fazer a introdução, porque o assunto é bem extenso, é um quebra-cabeças, tá, meus amigos? É um verdadeiro quebra-cabeça. Os ratos também vão ser controlados. A moça está perguntando dos ratos. Então, todos esses bichos essas criaturinhas, realmente pequenas, que trazem tantos problemas, também os micróbios, os micro-organismos também tendem a desaparecer, tá? Bactérias, tudo, essas porcarias, o flash solar vai extirpar deste mundo, tá? Já está extirpando. Já começou com os caramujos. E esse testemunho dos caramujos eu tenho visto em todos os lugares. Não é só do meu amigo que trabalha com topografia, né, Nete? Que demonstrou isso, mas várias pessoas de vários cantos do Brasil e do mundo estão relatando que os caramujos realmente estão desaparecendo. Então, isso não é um fenômeno local, mas mundial. E existe uma tendência natural que essas criaturinhas, né, que trazem tantos problemas para nós, que disseminam doenças, vão desaparecer. Não é que eles vão desaparecer, eles não vão existir mais. Eles vão ficar num número reduzido, controlado, tá? Porque agora está tudo fora de controle. Então, a superpopulação desses serzinhos acabam trazendo transtorno. Então, eles vão ficar sob controle, vocês estão entendendo? Num número reduzido, de uma forma que não vai mais nos prejudicar. Vocês entenderam? É isso que eu estou relatando para vocês. Mas, para terminar essa live, eu preciso falar de Marte. Para antes de chegar aqui no povo de Mica. Está aqui do meu lado. Porque aqui é o contrário, eu estou na tela, fica ao contrário, né? De Mica, ou Meca. Esse povo aqui, meus amigos, esse ser que você está vendo aqui, ele já evoluiu. Ele já está na quinta densidade. Então, ele estava na terceira dimensão. Eles eram controlados pelos Dracos e pelos reptilianos. Há 3 gerações atrás, eles ascenderam à quinta dimensão. Há 3 gerações passadas. Apenas 3 gerações passadas, o povo de Omeca, de Mica, ascendeu através da ajuda, do auxílio dos aviários azuis e aqui dos seres esfera, os guardiões. Depois que eles terminaram o trabalho deles com essa civilização, que já está redimida, já conseguiu ascender à quinta dimensão, eles vieram para a Terra.
e contactaram o Corey Goode, que é o maior canalizador. Né? Assim, eles escreveram a Lei do Uno, na década de 60. Né? Antes do Corey Goode, escreveram, né, Nietzsche? A Lei do Uno, começaram a escrever a Lei do Uno na década de 60, que terminou na década de 80. Então, demorou quase 20 anos para ser concluído a Lei do Uno. E hoje eles estão aqui, nos ajudando. Agora vieram novos guardiões. Interessante que eles nem precisaram usar novos guardiões no Tomo de Nika, né, Lite? Por quê? Porque esse povo aqui ele já tem uma base. Eles eram semelhantes aos índios. Eles tinham costumes, uma cultura muito semelhante aos índios aqui do planeta Terra. Então foi muito mais fácil a ascensão. Nós fomos contaminados por muito mais tempo, mais mentiras, e nossas mentiras são muito mais sofisticadas. E por que as mentiras dos escuros elas são tão eficazes? Porque nós não temos conexão com Gaia. Por isso que a gente fala que você deve meditar, você deve ter contato com a natureza, você deve tomar banho de sol, isso é muito importante para o despertar da sua consciência, contato com a natureza. Por isso, meus amigos, que eles não querem que vocês caminhem, porque eles não querem que vocês tenham contato com o sol, porque o sol já é um elemento de despertar a consciência fortíssimo. Então, esses seres aqui, eles já estão despertos. Quando os aviários azuis, em 2017, eles ascenderam, voltaram para o seu planeta de origem, eles contaram o relato dele. Corey Goode, olha, existe um povo, que é o povo de Mika, que estava na terceira dimensão, eles estavam na mesma condição de vocês, e eles conseguiram, há 3 gerações passadas, eles já ascenderam à 5ª dimensão. Então isso serve de exemplo, acredite, tenha fé, vocês vão prosperar. Agora nós vamos embora, nós vamos deixar novos guardiões na Terra, que tem a sua identidade não guardada. Né? Eles não revelaram a sua identidade, esses novos guardiões, mas eles estão muito próximos. Existem canalizadores. A Niron mesmo é um dos canalizadores desses novos guardiões. Então, eles estão trazendo essa mensagem, porque nós estamos vivendo um período bem complicado, bem complicado. Não sei se eu vou falar da Mona Lisa, Liette. Falo da Mona Lisa ou falo do Michael Salas? Eu vou falar do Michael Salas. A Mona Lisa aqui, meus amigos, essa Mona Lisa aqui, ela é marciana. Tem toda uma história da vida dela. E ela tá viva, não tá morta, não. Da Apolo 20. Ela que deu origem aos índios. Eu vou falar para vocês dela, através dela e do povo dela, que são os marcianos que fugiram do grande cataclisma e vieram para a Terra. E alguns deles ainda estão em Marte. Tá? Isso é uma longa história, eu vou apresentar aqui para vocês. É, assim, fantástico. Vocês vão ficar muito empolgados. Para mim foi muito empolgante, porque isso despertar da consciência é isso. É você trazer novas informações e entender a verdadeira propósito da criação e da história da humanidade. Porque a nossa história ela é um verdadeiro engano. Os nossos livros são tudo desinformação, meus amigos. Vai numa biblioteca, 99% dos livros são pura desinformação. E mesmo aqueles que informam ainda são contaminados, então não vem 100%. Essa que é a verdade. Então, hoje isso está sendo revelado. E hoje a história está sendo contada de verdade. Então, deixa eu falar aqui sobre Marte, que é uma coisa assim maravilhosa. Maravilhoso, eu fiquei encantado com essa história aqui, que é realmente extraordinária. Deixa eu trazer aqui Marte e Mika. Então, Apolo 20, onde a Mona Lisa foi encontrada, foi aqui, ó, nessa região, tá? Bem nesse ponto aqui, da Lua, na face escura da Lua, tá? Não é na face que a gente vê, é na face escura, tá? A Lua, ela não está sincronizada com a Terra, como eles falam, né? Por isso que a gente não consegue ver a face oculta da Lua. Simplesmente a Lua, ela não tem rotação, ela fica parada, tá? Porque a Lua não é o que parece, ela é uma espaçonave. E ela é completamente oca. Tanto é que colocaram, o David Adair fala que eles colocaram sismógrafos na Lua e detonaram um pequeno explosivo na Lua e ela ficou ressonando igual um sino por 3 dias. Igual um sino, você bate nela,
Vai ficar ressonando. É que nem se você tivesse tocado um sino gigante, porque ela é completamente oca, tá? É completamente oca. E isso os astronautas fizeram nas missões Apollo. Eles constataram isso daí. Então, ela foi encontrada aqui. A Mona Lisa, tá aqui na tela para vocês, tá? Ela foi encontrada na face oculta, aqui, ó, num local, numa grande espaçonave que parece um arco gigante que fica no... Até o próprio David Adair fala desse arco gigante que fica na face oculta da Lua, que é maior que a Torre Eiffel. Aqui eu estou colocando um navio, né, um cruzeiro, comparando com o tamanho dessa estrutura. É uma estrutura realmente imensa. Aqui fala, temos aqui um gráfico para demonstrar quando dizemos enorme realmente. Precisamos de outras palavras, porque estão nos descreve essa nave, deixado fotografia, fale por si. Então é enorme, né? Uma imagem aqui fala mais que 1000 palavras. Né? Então ela foi encontrada numa câmara, né? Numa câmara. O astronauta que encontrou da Apollo 20, que relatou a respeito da Mona Lisa, é o William Rutledge. Rutledge, né, que fala disso aqui. Sobre a teoria do superplaneta, esse foi o cientista, tá? Eu mencionei para vocês, tá? Que foi o Thomas, tá? Thomas Van, agora eu esqueci o nome dele, Thomas Van Helfteren, que falou a respeito da superterra, né? De Maldek e Tiamat, né? É o Dr. Thomas Van Flandern, tá? Ainda bem que eu marquei aqui. O Dr. Thomas Van Flandern, tá? Esse cientista que apresentou essa teoria. Então, Marte, a princípio, ó, tinha um oceano enorme em cima e embaixo tinha uma parte de terra. Então, tinha um grande oceano próximo dos polos. Aqui uma região polar também. É uma pequena ilha em cima. Quando Corey Gold esteve em Marte, e ele foi levado para as bases marcianas, ele fala sobre a Sidônia. Então as pirâmides existem mesmo em Marte, que foram construídas pela raça ancestral construtora. Então as pirâmides de Marte foram construídas pela raça ancestral construtora. A face marciana é apenas uma ilusão ótica. Não passa de uma outra pirâmide também, só que é uma ilusão ótica que ela se assemelha a uma face, mas não é uma face. Agora, quantas pirâmides elas são real, tá? Isso é um fato mesmo, que foi constatado pelo Corey Gold quando ele esteve em Marte no projeto de 20 anos, tá? No projeto de 20 anos. E ele fala que as bases, né, elas são construídas. Então, como eu falei para vocês, existem crateras em Marte, apenas no lado de Marte. No outro lado de Marte, na outra face de Marte, não existe cratera alguma. Por quê? Porque teve a explosão de Tiamat Maldek e ela foi bombardeada pelos detritos da explosão apenas por um lado. Por isso que existem crateras em Marte apenas num lado. No outro lado, não tem cratera. Praticamente não tem cratera alguma. Então, essa é uma explicação interessante. Mas, como ela foi atingida por vários metais pesados, existe muito quartzo nessa parte, né, que tem as crateras. Então, ela tem energia, ela assim tem bipolaridade. Então, o polo fica numa metade do planeta existe um polo positivo e a outra metade um polo negativo. É uma particularidade de Marte. Marte também tem outra particularidade. Nos polos de Marte, nos polos marcianos, você não tem tempestades de areia, tempestades eletromagnéticas. Então, quando eles construíram as primeiras bases, quem construiu as primeiras bases em Marte foram os alemães da SS, tá? Eles primeiramente foram para a Lua, e da Lua eles foram para Marte. Isso já na década de 40. Então, na década de 40, já tinham alemães da SS, em 1940, já construindo as primeiras bases marcianas. As primeiras bases foram construídas no Equador, no meio do Equador,
entre o Equador de Marte. Só que ali existem muitas tempestades magnéticas. Então, essas tempestades eletromagnéticas de areia destroem todos os equipamentos eletrônicos. E simplesmente aniquilam qualquer tipo de equipamento eletrônico. Então, hoje, depois de várias tentativas, hoje não, já depois de 1942, mais ou menos, eles mudaram próximos aos polos. Porque nos polos há mais oxigênio, tá? Aqui é a Marte na sua origem. Existe muito mais oxigênio, muito mais oxigênio. E só para vocês terem uma ideia, nos polos você consegue respirar o ar de Marte. É como se você estivesse em cima do Monte Everest. Mas você consegue respirar um ar muito rarefeito, muito rarefeito, então eles têm que ter uma compensação de oxigênio para respirar, mas você consegue respirar. E também nos polos existe muito gelo congelado. Como tem esse gelo congelado, é excelente, porque você pode descongelar esse gelo e você tem água potável, ok? E onde que é feita as bases de Marte? Ela é feita nos tubos de vulcões. Então existem vários tubos de lava, de vulcões que não estão mais ativos em Marte. Aqui é um exemplo para vocês, de um vulcão gigantesco, inativo, né? E eles constroem as bases dentro dos tubos de lava. São enormes tubos de lava, então é um lugar quentinho, porque nos polos de Marte é assim, é muito frio, no Equador é muito quente mesmo. Só que dentro desses tubos de lava, existem civilizações inteiras e cidades, tá? Dentro dos tubos de lava. Aqui mesmo, no nosso mundo, nós podemos ter exemplos de como funcionam esses tubos de lava. Então, assim, é algo assim surpreendente. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês um exemplo de como funciona esses tubos de lava. Aqui, esse aqui é um tubo de lava. Ó o tubo de lava. Esse aqui na Terra, lá é enorme. Existem tubos de lava lá com quilômetros de comprimento. Então, consegue abrigar uma cidade inteira, tá? Quilômetros de comprimento. Vários quilômetros de largura. Tem entre 4 a 5 quilômetros de largura e até 500 quilômetros de comprimento. Então, é enorme. Então, essas bases são feitas ali, que é ótimo, né, para você fazer compressão, para você manter o oxigênio ali. Então, é muito fácil construir uma base dentro desses tubos de lava. Então, é feito dessa forma, tá, meus queridos? Outra coisa importante que eu gostaria de mencionar para vocês é que quando os marcianos eles tentaram, antes dos marcianos, vamos falar de Tiamat, Maldek e os Homo Caps. Os Homo Caps pegaram a Lua, como a Lua é uma espaçonave, eles vieram próximos à Terra para escapar, né? Os remanescentes da civilização de Maldek e Tiamat vieram escapar para cá. Depois eles foram até a Antártida, através de 3 naves, né? Que é a Pinta, Nina e Santa Maria, que é os mesmos nomes das caravelas de Colombo, né? Das caravelas, né? Do descobrimento da América, eles deram esse nome. Então, essas 3 naves vocês podem constatar que elas estão na Antártida. E o que ocorre? Nessas bases de tubos de lava, existem os inceptoides, que são naturais de Marte, conseguiram sobreviver ao grande cataclisma, que são esses seres aqui, inceptoides voadores, que são nativos de Marte, que vivem também nesses tubos de lava. Então, eles foram expulsos pelos alemães da SS e pelo Serviço Secreto Espacial americano também. Então, eles estão em guerra, eles estão em confronto. Lembre-se do Tony Rodrigues, que fala desses seres aqui, né? Que eles estão em confronto. Ele teve uma revelação, que ele teve um despertar da consciência através desses seres. Então, assim, foi algo assim fantástico, foi algo maravilhoso. E existem também alguns índios, eles chamam de índios o Serviço Secreto Espacial. Só que eles evitam confronto. Então, o ser humano, no caso, os alemães vieram para lá, eles simplesmente vão para outra região. Eles vão procurar um outro tubo de lava. Eles tentam evitar qualquer tipo de confronto, porque eles são pacíficos. No momento que Marte teve o grande cataclisma, alguns tentaram sobreviver nesses tubos de lava e no interior da Terra. Outros fugiram depois de Marte até
a Terra. Mas antes de entrarem na Terra, isso já quando os Homo sapiens já tinham vindo para a Terra, viu, Lete? Eles deram uma paradinha, eles tiveram problemas na sua espaçonave e eles pararam em Marte. No que eles pararam em Marte, essa moça aqui, que é a Mona Lisa da Apollo 20, é uma princesa marciana, dos indígenas marcianos. Vocês entenderam, meus amigos? Então, alguns indígenas permaneceram em Marte, depois do grande cataclismo, mas outros tentaram vir para a Terra, para sobreviver. Mas antes deles, vieram os Homo sapiens, utilizando a Lua de espaçonave, porque a Lua é uma grande espaçonave. O próprio Norman Berglund disse que ela foi rebocada, né, Lete? Que tem em Tycho, você consegue ver a grade, né? Os pontos, os arcos, né, do reboque, onde ela foi realmente rebocada. E ela veio para cá para refugiar os Homo sapiens. Como teve um flash solar muito grande, no interior da Lua existem ossadas e ossadas de Homo sapiens. Então eles tiveram que fugir da Lua para a Terra. E o primeiro local que eles caíram, as espaçonaves, porque eles tiveram problemas, foi na Antártida. E ali se estabeleceu os Homo sapiens aqui no planeta Terra. Depois deles vieram refugiados de Marte. E a Mona Lisa é uma princesa marciana, indígena, tá? Indígena de Marte, que tentou escapar, tentar viver num mundo novo, né? Porque Marte estava bem complicado por causa do cataclismo. Agora se estabilizou, mas naquele momento estava bem difícil, né? Então eles tentaram se refugiar para cá. No momento que ela estava na viagem, ela começou a passar mal, ela adoeceu, né? Ela ficou doente, essa moça aqui, essa princesa, e ela foi deixada numa câmara de hipersono. Ela foi deixada nessa câmara de hipersono. E depois, com a Apollo 20, ela foi desperta. Esse astronauta que esteve que faz essa denúncia, ele conta algo assim bem interessante, que é o seguinte, que ela não estava nem morta nem viva, gente. Olha que interessante. Ela não estava nem morta e nem viva. Simplesmente ela estava num estado de catarse, que fala, né, gente? É como se fosse uma de meditação profunda, mas através de máquinas. Aliás, ela tinha um dispositivo entre as narinas e os olhos que mantinha ela viva. Como se fosse um estado de coma. É um estado de coma, na verdade, né, Lid? É um estado de coma muito profundo. E ela está ali, permanece há mais de 200 mil anos, tá? 200 mil anos. Depois ela foi reanimada e ela hoje está com o Serviço Secreto Espacial. Né, a gente não sabe o que aconteceu com ela. Mas interessante que a Mona Lisa ela tem as características, olha só, do Puab, que são os povos da Suméria, e dos antigos acadianos, que deram origem aos índios. Então, os marcianos, os índios de Marte, que são os marcianos, é que deram origem ao povo indígena. Então, por isso que eles respeitam tanto a natureza, né, gente? Respeitam tanto a natureza, tem uma visão de mundo, uma ligação com Gaia, assim, muito profunda. E por isso também nós temos o exemplo do povo de Mica, né, que está aqui, que é fantástico também, gostaria de compartilhar com vocês, que já conseguiu ascender para a 5ª dimensão. Então, isso é extraordinário. Então, meus amigos, isso tem uma lição muito grande para nós. Então, eu estou falando sobre a origem dos índios. Então, os índios, eles são marcianos, né, índios marcianos, que procuraram refúgio na Terra, deram uma paradinha lá na Lua, deixaram a princesa Mona Lisa. Vocês podem perceber que ela tem realmente, apesar de ter 200 mil anos, tem características de índio, pele, né, marronzinha, né, Liette? Dos arcadianos, da Suméria antiga também. Também tem origem nos povos do Oriente Médio, também tem essa característica. Agora mudou bastante, mas assim, principalmente na época de Jesus, eles tinham essa característica, pele bem moreninha, né? Bem moreninha. Claro que teve modificações, mas você pode perceber que elas têm essa característica mesmo. Então, isso aqui é uma coisa fantástica. Por exemplo, o povo africano. O povo africano ele tem origem nos marcianos e também dos sirianos, principalmente o povo Zulu. O povo Zulu ele conhece tudo a respeito da constelação de Sírios, né?
né? Então é fantástico. A cultura africana também tem uma relação muito próxima com os índios e com os sirianos. Então, assim, é maravilhoso, maravilhoso. E isso é uma lição para todos nós, para nossa ascensão espiritual. Na próxima live, como já está com 1h32, amanhã nós vamos dar continuidade a esse mesmo assunto. Tem novos tópicos para serem abordados. Então, a nossa amiga Mona Lisa, ela é marciana. Ela é marciana e ela descende de nós. Aí algumas pessoas vão dizer assim, mas como que pode ser compatível? É compatível. Todos os seres do sistema solar são filhos do Sol. Então, o DNA, por exemplo, se você tem origem em Marte ou em Vênus, eu já falei isso várias vezes, o DNA é compatível. O DNA é compatível. Então, eles se misturaram com o povo da Terra. Vocês entenderam, meus amigos? Então, existe algo maravilhoso. Então, essa transição planetária é uma lição da verdadeira história da Terra. É por esse motivo que os índios foram tão perseguidos. Por quê? Porque eles têm um legado antigo. Os povos africanos também têm um legado antigo. É um legado com a natureza, com Gaia. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então, por isso que eles foram tão perseguidos e são perseguidos. Principalmente a África, né? Por causa que é esquecida, acaba escura. Principalmente deixaram eles vivendo numa situação bem difícil, bem complicada, né? Amanhã nós vamos falar também sobre os índios do Brasil, a sua ligação com os extraterrestres, é algo assim surpreendente. Vocês vão ver os túneis. Vou falar dos índios do Xingu, né? E a sua relação com os extraterrestres, com as linhas de lei também, e com as cidades perdidas da Atlântida e da Lemúria. Então, os índios, eles fundaram aqui a Atlântida e a Lemúria. Eles conseguiram ascender até a 4ª dimensão. Depois de ascender a 4ª dimensão, vieram os arcontes, e eles foram responsáveis pela decadência. Eles decaíram bastante. Então, entenda assim, quando a Atlântida e a Lemúria ascendeu para a 4ª dimensão, Niete, nós temos características ocidentais, né, gente? Né, ocidentais, nós estávamos na 3ª dimensão e estávamos aprendendo com eles. Então, eles eram mais evoluídos que nós. Depois, eles decaíram por causa da queda da Atlântida, por causa do orgulho, da ambição. Então, eles contaminaram, os arcontes contaminaram os grandes sacerdotes, no caso Tote, daí veio a Aliança Esmeralda, né? O Tesla tem uma ligação profunda com os povos remanescentes da Atlântida, que ele fundou a Irmandade da Estrela, que está nos Andes, e os Andes têm ligação com a Amazônia também, e que tem ligação também, que vai terminar, é uma ligação, vai dos Andes a Chile, ao deserto do Atacama, né, gente, no Chile, deserto do Atacama, no Chile, até Minas Gerais, que a Eliette vai falar agora para mim, São Tomé das Letras, que vai terminar em São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Não vou contar aqui, os alemães, já em 1930, invadindo a Amazônia, vários povos já tentaram dominar a Amazônia, ninguém pode dominar a Amazônia, porque a Amazônia é um local sagrado, é uma principal linha de lei que tem acesso aos mundos, aos povos subterrâneos, mundos intraterrenos, de raças evoluídas, dos descendentes da Atlântida e da Lemúria, que por um acaso também são descendentes dos marcianos, que são descendentes dos índios. Então eles têm toda uma ligação, marcianos, índios e atlantes. Eles têm um elo em comum, todos esses povos. Então, assim, é algo fantástico. Uma hora também eu vou falar de uma live a respeito do povo africano e a sua ligação com os sirianos. Eles têm uma ligação muito profunda com os sirianos. Por isso, meus amigos, que os índios nunca se deixaram escravizar. Eles são livres, eles estão em comunhão com a natureza. Quando o homem branco veio para cá e tentou escravizar os índios, eles se frustraram, eles preferiam morrer do que ser escravos, porque para o índio é assim, ele prefere morrer do que ser escravo. Pena que as pessoas hoje aceitam a escravidão, né, os homens ocidentais, com tanta facilidade. Né? Para eles é melhor morrer do que ser escravizado. Então eles têm uma visão ampla, diferente, até mais espiritualizada. Isso não é um aprendizado para nós. Eles não aceitaram ser escravizados, tanto é que eles tiveram que trazer escravos da África, né, gente? Porque o índio não aceitava de forma alguma ser escravizado. Isso é uma lição muito grande para nós. Então, nós temos que aprender a nos impor,
nós temos que aprender a ascender espiritualmente, ter essa ligação com o planeta. Estou entendendo? Isso é uma grande lição para nós. Na próxima live, amanhã, né, Mante? Amanhã a gente vai dar continuidade. Eu sabia que o assunto era muito extenso, eu não queria atropelar nada. Eu queria explicar dado por dado, né, para vocês. Então, quando o INDARF, que é a força humana a serviço dos reptilianos, através dos alemães, vieram para Marte, eles tomaram esses tubos de lava para construir as suas bases. Então, tanto a base Ares Prime, né, quanto também as duas cidades alemães, que eu falei para vocês já, que uma delas é a Nova Berlim e a Nova Wurzburgo, foram construídas pelo INDARF em Marte, nessa colonização. Fora também a base americana, né? Existe também uma base americana lá. Esses índios eles não tentam entrar em confronto, simplesmente eles vão para outro local, eles evitam esses seres. E eles estão sendo perseguidos. Como eles estão sendo perseguidos juntamente com os septoides de Marte, a Confederação está intervindo. O próprio Toran, através de Helena Dana, Toran, que é um pleiadiano, diz que Marte vai ser restabelecido. Então, eles vão ser resgatados muito em breve, né? Eles vão ser resgatados. Já está próximo de essas bases serem aniquiladas totalmente. Elas já não conseguem fazer mais nada, porque o ICC, né, aglomerado empresarial interplanetário, não funciona mais, porque eles estão em quarentena. Eles não conseguem sair, nem entrar na Terra, e nem fora do sistema solar. Então, está tudo paralisado o comércio deles. Esse comércio de escravos, comércio também de mercadorias, de insumos da Terra, por todo o universo, e eles faziam essa distribuição em Saturno, né, que existe um grande portal lá, que eu já apresentei para vocês, no polo de Saturno, em forma de hexágono, né, de hexágono. Então, tudo isso está sendo resolvido. Quanto aqui no nosso planeta, será que eu conto? Já está com 1h40. Deixar para amanhã. Então, vou deixar para amanhã. Não perca novas revelações. Isso aqui só foi a introdução, né, gente? Só a introdução. Amanhã a gente vai falar mais. E vocês vão entender o que está acontecendo no planeta Terra. Qual é o plano da Confederação para nos resgatar? Existe um plano já estabelecido. Quanto a isso aqui, não vai prosperar. Tá? Fique tranquilo. Eles têm agora um novo método, que já tem esse plano desde 2001. Eles tinham um plano semelhante no projeto Bluebeam, né? Bluebeam, que eles tentaram através do Sérgio Monage, que denunciou isso, o jornalista Sérgio Monage, que era canadense. Ele falou que tinham um projeto para tentar imitar a segunda vinda de Jesus, ou a aparição de Jesus novamente na Terra, uma grande falsificação, através de hologramas. Depois esse projeto foi arquivado, e eles têm um projeto semelhante agora, porque eles têm espaçonaves. Vocês vão entender direitinho. Isso foi uma mensagem do Michael Salas, né, do Michael Salas. Então, Michael Sala, do Michael Sala. Ou Michel Salas, portuguesado. Que é bem interessante. Então, tudo isso tende a acabar muito em breve, porque o que eles querem, a Confederação nesse momento, é que a capa escura cometa um erro, e eles estão sendo levados para esse grande erro, porque existem acordos que não podem ser quebrados. Então, eles vão ser levados a quebrar um desses acordos, e a capa escura quebrando um desses acordos que não podem ser violados de forma alguma, não podem ser burlados e nem violados, a Confederação vai ter permissão para agir no planeta, ou seja, uma intervenção direta. Uma intervenção direta no planeta Terra. Então, é isso que está acontecendo. O Michael Salas, depois eu vou falar detalhes, mas só para simplificar para vocês, resumir o assunto, o Michael Salas fala que, como eles têm espaçonaves antigravidade, que se aparentam muito com discos voadores e com naves extraterrestres, eles têm um plano, esse plano já está cada vez mais escancarado, já estão apresentando esse plano, de tentar fazer uma batalha de falsa bandeira, falsificar uma invasão. Então, eles vão falsificar uma invasão, tá? Falsificar uma invasão extraterrestre, e vão dizer que os pleiadianos, os arcturianos, querem dominar o planeta Terra.
Olha que isso aqui, que safadeza, né? Um absurdo, né? Então eles vão usar a mídia, a televisão, eles vão pegar naves, vão fazer algumas maldades, destruição de algumas cidades, uma abdução em massa de pessoas, e vão atribuir isso aos pleiadianos e os arcturianos. Esse é o próximo plano, porque o primeiro plano aqui parece que já foi abortado, parece que eles não desistiram disso aqui. Tá? Eles desistiram. Agora eles têm um plano de terrorismo. O que ocorre é o seguinte, esse plano de terrorismo de falsa bandeira, né, essa batalha de falsa bandeira, porque, na verdade, eles... é uma grande falsificação. Eles sempre fazem isso, essas batalhas de falsa bandeira. É uma tática deles já muito conhecida. Eles não só utilizam isso na Terra, mas também em outros planetas também. Eu falei de Cálidos 1, Cálidos 2, Cálidos 3, de Jason Reis. Então, eles utilizam isso bastante. É bem comum deles. Então, eles vão fazer essa contrafação, esse grande sofisma, essa grande farsa, e a Confederação vai ter permissão para bater essas naves. Porque esse tipo de coisa é proibido, isso eles não podem fazer, esse tipo de ação direta. Aí os pleiadianos vão mostrar quem eles são de verdade, e tudo vai ser revelado. Então isso aí é fantástico. Né? Sim, nós somos a Resistência da Luz, aqui a Marlanda dando a sua contribuição. Não perca amanhã, tá, meus amigos? Continuação dessa live, Elizabeth Gonçalves. Isso. Ainda no década de 90 tive o privilégio de ir a primeira andante. Muito bem, não sei o que é, deixa eu ver, fantástico. Adriana Tasso, muito obrigado pelo feedback de vocês, eu fico muito feliz. A Marivane de Araújo, a luz venceu, exatamente. Sim, oba, a confederação vem aí, exatamente. Então, amanhã, não perca, nós vamos ter a continuidade dessa mesma live, vai ser o mesmo tema, parte 2. Tá ok? A gente vai manter o tema, mesma live, parte 2. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Às vezes fica um pouco assim cansativo, até entendo vocês, mas é uma aula, é um estudo. Então, sem essa base aqui, não tem como eu chegar nos outros pontos, né, gente? As pessoas não vão entender, vocês vão ficar complicados, porque assim, tem que ter esclarecimento, não é notícia, precisa esclarecer. Então, abrir a mente, abrir a consciência para você entender a verdadeira história do planeta Terra. Entendeu? Para você compreender, captar essa verdadeira informação. Então, eu estudei bastante, fiquei quase uma semana estudando para fazer esse show, amei, muito obrigado, fico muito feliz mesmo, muito feliz pelo feedback notável. Tá? E amanhã a gente vai ter continuidade, vamos falar do David Adair, das novas tecnologias, vou falar também das tecnologias dos índios. Pena que isso foi perdido, né, por causa da capa escura, eles confiscaram. Quando eles vieram aqui para as Américas, confiscaram todas as tecnologias de vibração dos índios, foram confiscadas. Não estou dizendo também que eles têm parcela de culpa, porque eles têm, porque os índios eles ascenderam até a quarta dimensão, eles tinham todo o potencial, depois eles decaíram, que foi a civilização de Atlântida, de Lemúria. Então os Atlantes eram todos assim, moreninhos, todos assim como índios, né, bem semelhantes aos índios. Os lemurianos também, a terra de Mu, né? Então, eles têm a sua parcela de contribuição também, de culpa. Claro que eles foram perseguidos porque eles têm como se fala, Liette? Ele tem um potencial, exatamente. Eles têm um potencial maior para ascensão, até para auxiliar a Terra nessa ascensão. Um potencial muito grande. Então, a gente deve se espelhar muito neles, porque tem muitos ensinamentos que nós vamos aprender através dos índios. Pena que muitos se assimilaram, né? Isso é a maioria, né, Liette? A maioria perdeu os ensinamentos antepassados, a grande maioria. Né? Não abdução em massa, assim, eles vão tentar fazer o terrorismo, né? O Michael Salas fala bem claro. Então, existe um projeto já em 2001, que foi feita uma reunião, e eles estão já, a Shin também está dando já endereço disso, que pode ter uma invasão aqui, eminente, e que, através dessa invasão, o que eles vão fazer? Eles vão simular uma invasão, vão atacar cidades, vão abduzir algumas pessoas, né, para dar aquele pânico, porque eles gostam disso, né? Gerar aquele pânico, medo geral na população, e aí vai ser uma desculpa para formar um novo governo mundial, porque é isso, né? O medo é usado para você formar um governo mundial, para você centralizar poder, né? E ajuntar todos os povos, nós temos que se unir, formar um governo mundial, porque nós temos um inimigo do espaço agora, você entendeu? E esse inimigo do espaço são os pleiadianos. Então eles vão fazer toda essa mentira, esse jogo de palavras,
Então, os pleiadianos, nesse momento, vão ter autoridade, vão ter a permissão de intervir no planeta. Vocês entenderam? É mais ou menos, não é que vai ser em massa, tá ok? Sim, que o Eterno nos proteja. É que tem certas coisas que precisam acontecer para que... É como eu falei, a confederação vai levar, isso é uma estratégia, vai levar eles a cometer um erro, eles vão violar um dos termos dos acordos que não pode ser violado de forma alguma, uma das cláusulas pétreas dos tratados intergalácticos, e aí sim a confederação vai poder intervir. Isso é uma forma de apressar o processo, não é para atrasar, pelo contrário, é para que isso possa ser adiantado. Isso é uma tese do Michael Salas, que eu vou dar detalhes, que é muito bem basada, tá? Tem muita base nisso, né? Eu vou mostrar detalhes para vocês amanhã e espero que vocês todos compreendam. Aqui tem uma foto muito bonitinha aqui, ó, gostei aqui, ó, a Vera Santos com uma pequenina pequenina indígena, gostei bastante, bem apropriado para a live de hoje, bem apropriado mesmo. Como você sabe disso? De acordo, então, exatamente, amanhã a gente vai mostrar as evidências, existem certos... A primeira coisa, que eles estão falando muito de ovos, que eles vão apresentar os ovos, a capa escura não vai fazer isso do bem, eles são do mal. Segundo, que eles já estão falando também de uma invasão, que eles já estão detectando extraterrestres, foi feito em 2001, isso está criando corpo cada vez mais. Isso está criando corpo, está criando forma. Os denunciantes do Serviço Secreto Espacial já sabem desse projeto, esse projeto já é antigo, já vem lá do Blue Beam, né, Leti? Do Blue Beam. Então, ou eles simular a volta de Cristo, como isso não dá, porque os hologramas, né? Às vezes você vai fazer forma de holograma, não tem como simular. Ou eles iam simular igual o Dependence Day, fake. Né? Iam fazer um Dependence Day fake, falso. Esse projeto ele tem mais consistência, porque como eles têm espaçonaves, eles precisam de hologramas para simular isso. Eles não necessitam de hologramas. E outra, eles têm espaçonaves que são iguais, ou semelhantes na mesma tecnologia dos OVNIs, que está na mão do Serviço Secreto Espacial. E outra também que eles têm híbridos. Eles criam híbridos com formas de ETs, né, gente? Né? E, então, eles têm tudo para simular isso daí. Eles têm todas as condições, eles têm toda a parte técnica, né? Toda a parte logística e técnica para simular um tipo de algo desse sentido. Só que isso não vai prosperar. Então, alertar isso à população, isso é muito bom. E é até bom que eles façam isso mesmo, porque eles vão cair do cavalo. Porque fazendo isso, eles vão ser interceptados de imediato. Eles vão ser detonados, porque isso é uma violação dos tratados galácticos. Tá ok, meus amigos? Só para explicar para vocês, já estamos quase 1h50 de live. Até amanhã. Um beijão no coração de todos. Infelizmente, assim, quem sabe exatamente, esse que é o objetivo. Ideia da Lazuana, muito boa o seu comentário. Exatamente, consigo captar a mensagem. Muito bom, captou a mensagem, né? Eu lembrei da escolinha do professor Raimundo, eu gostava de assistir. A luz venceu, exatamente, conseguiu captar. Amanhã às 21 horas, então não... Tá? Eu conto com a presença de todos, amanhã às 21 horas, como alertou aqui a nossa amiga. Isso, tá aqui, deixa eu pegar aqui. Isso. Amanhã, às 21 horas. Né? Igual a Marlana, que já está anotando. Então, um beijão no coração de vocês. Até amanhã.